Este texto discute a vulnerabilidade de ser incapaz de se defender contra um adversário invisível. Enfatiza a importância de reconhecer os sinais de um ataque espiritual para combatê-lo efetivamente. Um sinal notável mencionado é quando desafios surgem continuamente, criando uma cascata de problemas que parecem insuperáveis. A analogia de ser atacado como uma inundação é usada para descrever a natureza implacável dessas dificuldades, como a perda de emprego, a morte de um parente, doença na família ou um acidente de carro, todos ocorrendo rapidamente em sucessão. A chave para identificar isso como um ataque espiritual está na resposta da pessoa, se o foco permanece nos problemas em vez da solução, que é Jesus. O texto sugere que esse tipo de ataque tem como objetivo ocupar as pessoas com seus problemas, desviando a atenção delas de Jesus e da solução definitiva. A narrativa de Pedro andando sobre a água durante uma tempestade é mencionada para ilustrar a importância de não perder de vista Jesus. O texto destaca como distrações, representadas pelas ondas crescentes, fizeram com que Pedro afundasse quando ele desviou o olhar de Jesus. A mensagem incentiva os leitores a manterem seu foco em Jesus, mesmo em meio a adversidades e distrações. Outro sinal de um ataque espiritual é descrito como hábitos antigos e estilos de vida ressurgindo, tentando afastar as pessoas de seu compromisso cristão. O texto aconselha a permanecer vigilante contra essas tentações e a não permitir que influências passadas desfaçam as mudanças positivas feitas na vida por meio da fé. Enfatiza que o diabo pode utilizar vários meios, incluindo antigas amizades e situações tentadoras, para testar e desafiar o comprometimento com uma vida piedosa. Este texto compara os desafios de navegar pelos prazeres do mundo com a parábola de Mateus 13, na qual Jesus fala sobre sementes que caem em solo cheio de espinhos. À medida que as plantas crescem, os espinhos as sufocam, impedindo a produção de frutos. Jesus explica que isso simboliza aqueles que ouvem e recebem a palavra, mas preocupações mundanas e o fascínio pela riqueza sufocam seu impacto. O texto destaca a necessidade de vigilância contra esse ataque espiritual, escolhendo cuidadosamente nossa companhia e mantendo conexão com uma comunidade piedosa. O aviso enfatiza a importância de ter cautela em relação às pessoas em nosso círculo íntimo, reconhecendo que enquanto algumas podem impulsionar nosso progresso, outras podem tentar nos puxar para trás. O texto destaca a necessidade de sabedoria na escolha daqueles ao nosso redor. Outro sinal de ataque espiritual é mencionado quando uma pessoa se sente isolada ou afastada de relacionamentos piedosos. Isso é retratado como uma armadilha do inimigo para enfraquecer e tornar alguém vulnerável. O texto destaca a força encontrada na união, citando Mateus 18:20, que enfatiza a presença de Deus quando os crentes se reúnem. Ressalta que não fomos projetados para passar pela vida sozinhos e que precisamos uns dos outros para sobreviver e ter sucesso. O último sinal de um ataque espiritual é identificado como uma dificuldade aumentada na oração. O texto reconhece que todos passam por períodos nos quais a oração parece desafiadora, enfatizando a importância de manter uma vigilância constante na manutenção de uma comunidade piedosa forte e de orar pela companhia de pessoas fiéis e íntegras. Este texto aborda o desafio de continuar a orar quando nossas orações parecem secas e impotentes. Enfatiza a importância de não chegar ao ponto de interromper a oração, reconhecendo que há uma batalha espiritual entre a carne e o espírito. O inimigo busca impedir que os crentes se aproximem do Senhor, especialmente durante períodos de aridez espiritual. O texto encoraja os crentes a intensificar seus esforços em jejum e oração durante tais momentos, pois algumas batalhas requerem mais do que apenas oração. Faz referência à declaração de Jesus de que certos desafios só podem ser superados por meio tanto da oração quanto do jejum. O texto também aborda as táticas do inimigo de atacar os crentes por meio do desespero, depressão e desânimo. Cita as experiências de Paulo, incluindo naufrágios, apedrejamentos, chicotadas, prisões e espancamentos, observando que tais provações poderiam levar à depressão e desânimo, para enfatizar que, apesar dos desafios, os crentes podem permanecer íntegros, não desesperados, não abandonados e não destruídos. O texto encoraja os crentes a confiar em Deus durante os momentos de adversidade, instando-os a se prepararem para a luta por meio de oração, jejum e estudo da Palavra de Deus, para encontrar paz no meio do desânimo.
Enfatiza a importância dessas disciplinas espirituais durante momentos de desânimo avassalador. Este texto destaca a necessidade de buscar a Deus em busca de força e procurar o poder do Espírito Santo durante tempos desafiadores, destacando que, como crentes, nossas batalhas não são travadas com armas físicas, mas com poderosas ferramentas divinas fornecidas por Deus. O trecho incentiva uma mudança de perspectiva, enfatizando que, embora vivamos no mundo físico, nossa abordagem pelos desafios não deve imitar métodos mundanos. Em vez disso, os crentes têm acesso a armas celestiais com poder divino. O texto esclarece que essas armas não são ferramentas físicas convencionais, mas incluem a poderosa palavra de Deus. Ele cita Hebreus, descrevendo a palavra de Deus como viva, poderosa e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de discernir pensamentos e intenções. A palavra de Deus é apresentada como uma arma eficaz contra o diabo. A menção de armas muitas vezes evoca ferramentas físicas como tacos ou armas de fogo, mas o texto explica que as armas espirituais acessíveis para os crentes transcendem noções mundanas. Ele destaca a potência da palavra de Deus, retratando-a como um instrumento poderoso e afiado que pode ser usado contra o diabo. O texto encoraja os crentes a reconhecer a eficácia dessas armas celestiais ao enfrentar os desafios da vida. Este texto enfatiza a ideia de que, como crente, as batalhas enfrentadas não são apenas contra pessoas ou circunstâncias, mas contra as forças espirituais por trás delas. Ele destaca Efésios, afirmando que a luta não é contra carne e sangue, mas contra entidades espirituais como principados, potestades, governantes das trevas e maldade nos lugares celestiais. O estímulo é orar pela vitória em todas as áreas da vida, declarar as promessas de Deus e acreditar no poder do nome de Jesus e na palavra de Deus. O texto convida os indivíduos a confiarem em Deus, confiantes de que Ele está sempre próximo daqueles que o buscam. Ele encoraja os crentes a terem fé de que Deus frustrará os planos do inimigo e terá a palavra final em todos os assuntos. Apesar de conflitos e batalhas, a mensagem é de segurança de que confiar em Deus e em suas promessas levará à vitória. A guerra espiritual é reconhecida como um termo comum na Igreja, com o texto destacando que, embora muitos possam ter uma compreensão geral, alguns podem não entender completamente. Ele observa o comprometimento do diabo em impedir que as pessoas conheçam e confiem em Deus, e as táticas podem variar dependendo da fé de cada um. No entanto, o objetivo final é impedir que as pessoas experimentem o amor de Deus. O texto esclarece que a guerra espiritual não é algo a ser temido, porque a vitória final pertence a Deus. Este texto enfatiza que a guerra espiritual enfrentada pelos cristãos não é travada sozinha, mas é confiada a Deus. Destaca a necessidade de permitir que Deus lute em nome dos crentes, enfatizando que a verdadeira vitória na guerra espiritual ocorre quando Deus está envolvido. O texto observa que essa batalha espiritual impacta todos os aspectos da vida, afetando os crentes mesmo que não estejam cientes de estar em guerra. As consequências se manifestam como desânimo, depressão e derrota, com alguns experimentando questões matrimoniais e familiares como vítimas da guerra espiritual. O texto oferece insights sobre a estratégia do inimigo na guerra espiritual, delineando 4 objetivos: desencorajar, distrair, provocar descontentamento e criar discórdia entre os crentes. O inimigo busca minar a fé, desviar do chamado com prazeres mundanos, gerar insatisfação na vida física e perturbar a unidade entre os crentes. Para alcançar a vitória, o texto sugere seguir o exemplo de Jesus, que frequentemente se retirava para orar em lugares solitários. Destaca a importância de um tempo regular e sem distrações a sós com Deus, enfatizando que mesmo Jesus, sendo Deus, priorizava a solitude com o Pai Celestial. O texto destaca a oração como uma arma poderosa na guerra espiritual, um meio de confiar as batalhas a Deus e buscar sua intervenção. Mais uma vez, obrigado a cada um de vocês por fazerem parte desta comunidade. Vocês são a força motriz por trás do meu canal, e estou ansioso para compartilhar muitas mais histórias, conhecimentos e momentos especiais juntos.